Vamos continuar com o nosso estudo de genética. Hoje nós vamos estudar um assunto um pouquinho mais complicado do que nós vimos até aqui. Hoje nós vamos ver a segunda lei de Mendel, a lei da segregação independente. A segunda lei de Mendel é a lei que trata do estudo de duas características diferentes simultaneamente. Depois que o Mendel estudou nas ervilhas uma característica de cada vez, ele passou a estudar duas características diferentes simultaneamente, ao mesmo tempo. Então, este mecanismo genético é chamado de segunda lei de Mendel. E vamos ver logo em seguida por que também é chamado de dihibridismo. O ponto-chave desta segunda lei é a segregação independente. Também vamos ver em seguida o que significa isto. Vejamos um exemplo. O Mendel estudou as ervilhas que têm número diploide 2N igual a 14, ou seja, ela tem 7 pares de cromossomos. Então, no primeiro par de cromossomos homólogos, nós vamos encontrar um determinado locus, onde se encontra um genzinho. Este gen tem 2 alelos que agem na determinação das variedades de um caráter X qualquer. Um segundo par de homólogos contém um determinado locus, onde nós vamos encontrar um outro genzinho com 2 alelos também, que determinam as variedades do caráter Y. Portanto, vamos estudar as duas características ao mesmo tempo, uma determinada por um gene situado num determinado locus de um par de cromossomos homólogos e a outra característica determinada por um outro gene situado num locus de um segundo par de cromossomos homólogos. Só que agora nós vamos estudar as duas ao mesmo tempo. Vejamos um exemplo clássico que foi estudado por Mendel. Mas antes, o enunciado desta segunda lei diz o seguinte, quando num cruzamento estão envolvidos 2 ou mais caracteres, 2 ou mais características diferentes, os fatores ou genes, lembre-se que fator é o nome antigo de genes. Então, os genes que os determinam se distribuem de modo independentemente um dos outros. Já vamos ver o que é que significa isso. Mas este é o enunciado da segunda lei. Vejamos o exemplo. Mendel, após estudar nas ervilhas uma característica de cada vez, passou a estudar duas simultaneamente. Por exemplo, o Mendel estudou a cor da semente nas ervilhas. Lembrando que a cor da semente é determinada por um gene que tem 2 alelos. O azão é o alelo dominante, que determina a semente amarela, e o alelo recessivo azinho, que determina a semente verde. As variedades fenotípicas do caráter cor da semente. A segunda característica, a forma da semente, então caráter cor, o outro forma, ambos na semente, mas duas características diferentes. Então a forma da semente igualmente é determinada por um gene que também possui 2 alelos, um dominante, representado pelo Bzão, o outro recessivo pelo Bzinho. O dominante determina sementes lisas e o recessivo Bzinho determina sementes rugosas. Portanto, nós temos agora duas características diferentes, cor determinada por um gene com seus 2 alelos, as duas variedades, uma amarela dominante e outra verde recessiva, o outro caráter forma, determinado também pelo gene com seus 2 alelos, e as variedades lisa e rugosa. Agora nós vamos estudar essas duas características ao mesmo tempo, lembrando que este caráter é determinado por um gene situado num par de homólogos e esta característica é determinada por
um outro gene situado num outro par de homólogos. Agora nós vamos juntar, não é, os fenótipos. E sempre no fenótipo nós vamos encontrar uma variedade de cada caráter. Ou seja, nós temos 4 possibilidades. Amarela de um caráter com lisa do outro, amarela de um com rugosa do outro, verde de um com lisa do outro e verde de um com rugosa do outro. Vejamos a distribuição dos 4 fenótipos. Primeiro os fenótipos. Aí está, sementes amarelas e lisas. Amarela para a cor, lisa para a forma. Genótipos para a semente amarela e lisa. Reparem só, amarela, azão, azão, lisa, bezão, bezão. Amarela, azão, azão, lisa, bezão, bezinho. Amarela, azão, azinho, lisa, bezão, bezão. Amarela, azão, azinho, lisa, bezão, bezinho. 4 genótipos diferentes para o fenótipo amarela, lisa. Segundo fenótipo, amarela com rugosa. 2 genótipos diferentes possíveis. Vejam, azão, azão, amarela, bezinho, bezinho, rugosa. Azão, azinho, amarela, bezinho, bezinho, rugosa. 2 possibilidades diferentes. Terceiro fenótipo, sementes verdes lisas. Verde para a cor, lisa para a forma. 2 possibilidades também genotípicas. Verde, azinho, azinho, lisa, bezão, bezão. Verde, azinho, azinho, lisa, bezão, bezinho. 2 genótipos diferentes possíveis. E, finalmente, o 4º fenótipo, sementes verdes rugosas, temos um único genótipo. Né? Azinho, azinho para verde, bezinho, bezinho para rugosa. Portanto, ao todo, nós temos 4 fenótipos diferentes e 9 genótipos diferentes para a segunda lei de Mendel de hibridismo, a segregação independente. Agora vamos efetuar alguns cruzamentos. Já temos os dados necessários para nós trabalharmos. Primeiro cruzamento. Vamos cruzar 2 plantas homozigotas para as 2 características, uma dominante e outra recessiva. 2 homozigotas ou puras. Vejam só. Aqui está. Uma amarela lisa, homozigota. Azão, azão é homozigota para amarela. O genzinho está situado no locus deste par de homólogos, sendo que o locus tem um alelo somente, portanto, ele, neste caso, como ele é homozigota, um cromossomo tem azão e o outro tem azão também. Então, genótipo azão, azão. O outro parzinho de homólogos tem o gene para a forma da semente. Então, ele é homozigoto também. Bezão num cromossomo, bezão no outro, portanto, lisa. Assim, o genótipo azão, azão, bezão, bezão determina o fenótipo amarela e lisa. A outra planta que vai ser cruzada, ela também é homozigota para os 2 pares, ou seja, ela é 2 vezes recessiva. Ela é recessiva para o primeiro par, azinho, azinho, e recessiva para o segundo par, bezinho, bezinho. Então, azinho, azinho, verde, bezinho, bezinho, rugosa. Birrecessiva, homozigota para os 2 pares. Bom, agora vamos ver os gametas. Quantos tipos de gametas produz um indivíduo homozigoto? Não interessa o número de pares. Ora, o homozigoto produz somente um tipo de gameta. Né? E o gameta é haploide, logo ele tem que ter um alelo de cada par. Ó. Então, um alelo do genótipo azão e o outro do bezão. Então, isso aqui é que é segregação independente. O que é segregação? É a separação. Então, na meiose, os pares de homólogos se separam para formar as células haploides, para formar os gametas. Então, os 2 pares se segregam independentemente.
Assim sendo, o gameta tem que ter um cromossomo de cada par, portanto, um alelo de cada par. Então, isto aqui é diploide, né? Dois de cada é o diploide. Isso aqui é o haploide, um de cada. Como este indivíduo é azão, azão, besão, besão, ele só produz um tipo de gameta que é azão, besão. Todos os gametas são assim, 100% dos gametas. Se ele produzir 1000 gametas, os 1000 gametas serão azão, besão. Idem aqui com o indivíduo birrecessivo. Ele também vai produzir só um tipo de gameta. Né? 100%, todos iguais, todos azinho, bezinho, ou seja, um alelo de cada par, um cromossomo de cada par. Agora vamos juntar os gametas, masculino com feminino. E aí está o resultado do primeiro cruzamento. Na F1, todos os descendentes serão díbridos. Azão, azinho, besão, bezinho. Fenótipo amarela lisa. 100%. Todos iguais. Muito bem. Agora nós vamos efetuar o segundo cruzamento. Vamos pegar um indivíduo díbrido da F1 e vamos cruzar com o parental birrecessivo, com este aqui, ó. Como é o nome mesmo desse tipo de cruzamento, principalmente em plantas? É o retrocruzamento, não é? Cruzando o indivíduo resultante da F1, no caso de híbrido, com o indivíduo da geração parental, o birrecessivo. Aí está. Vamos ver o resultado deste segundo cruzamento. Agora eu pergunto, quantos tipos de gametas produz o indivíduo díbrido? Este aqui, ó. Vejam só. Aí está, ó, os gametas que ele produz. 4 tipos de gametas. Olha a segregação independente, ó. Cada gameta tem um alelo de cada par. Vejam todas as combinações, ó. Azão do primeiro, besão do segundo, lá. Azão e besão, ó. Segregação independente, ó. Azão do primeiro, bezinho do segundo, lá. Azinho do primeiro, besão do segundo e azinho do primeiro, bezinho do segundo. Portanto, 4 tipos de gametas. Não é? 1/4 de cada, 25% de cada. Então, se ele produzir 1000 gametas, ele vai produzir 250 de cada um. 1/4 de cada. Não é? Este é birrecessivo, nós já sabemos, é homozigoto. Não interessa se ele é homozigoto para um par, se é para 2, se é para 3, se é para 4, ele vai produzir sempre um tipo de gameta, e o gameta vai ter um alelo de cada par, então ele só produz, como nós já vimos, gametazinho, bezinho. 100%. Agora, o que nós vamos fazer? Juntar os gametas masculinos, estes 4, com o gameta feminino. Todas as possibilidades de cruzamento. E aí está o resultado. A fecundação é o acaso. Qualquer gameta masculino pode fecundar qualquer gameta feminino. Então, para efetuarmos este cruzamento, vamos usar um artifício, que é o genograma ou tabuleiro de xadrez. Aí está, ó. Montamos um quadro onde colocamos os gametas masculinos, aí estão os 4 tipos, azão, besão, azão, bezinho, azinho, besão, azinho, bezinho, masculinos. Do outro lado, o gameta feminino, azinho, bezinho. Agora nós vamos juntar lá. Azão, besão com azinho, bezinho, o que vai dar? Azão, azinho, besão, bezinho. Azão, bezinho com azinho, bezinho, o que vai dar? Azão, azinho, bezinho, bezinho. Idem com o terceiro, olha. Azinho, besão com azinho, bezinho, vai dar azinho, azinho, besão, bezinho. E finalmente, azinho, bezinho com azinho, bezinho, vai dar azinho, azinho, bezinho, bezinho. Então, nós temos aí 4 possibilidades. Reparem só. Temos 4 genótipos diferentes. Então, o resultado, quanto aos genótipos, nós temos 1 de cada, ou seja, 1/4 de cada. E quanto aos fenótipos, também temos 4 fenótipos diferentes. Olha, azão, azinho, amarela, besão, bezinho, lisa. Azão, azinho, amarela, bezinho, bezinho, rugosa. Azinho, azinho, verde, besão, bezinho, lisa. Azinho, azinho, verde,
Bzinho, Bzinho, rugosa. Portanto, também temos 4 possibilidades diferentes nas proporções fenotípicas e, consequentemente, temos 1/4 de cada, da mesma forma como aconteceu com relação às proporções genotípicas. Então, qual o resultado do cruzamento entre um indivíduo dihíbrido com um birrecessivo? O resultado está aí. 1/4 de indivíduos azão, azinho, bezão, bezinho, 1/4 azão, azinho, bezinho, bezinho, 1/4 azinho, azinho, bezão, bezinho, 1/4 azinho, azinho, bezinho, bezinho, ou seja, 25% de cada. Idem para as proporções fenotípicas. 1/4 amarela lisa, 1/4 amarela rugosa, 1/4 verde lisa, 1/4 verde rugosa, 25% de cada. Mas agora, nós vamos fazer um outro cruzamento. Este é o cruzamento-chave do dihibridismo. É o cruzamento entre 2 indivíduos dihíbridos resultantes lá da F1. Aqui está. 2 indivíduos dihíbridos resultantes da F1 lá do primeiro cruzamento. Aí está o dihíbrido. Azão, azinho, bezão, bezinho, amarela, lisa. Também dihíbrido, azão, azinho, bezão, bezinho, amarela, lisa. Quantos tipos de gametas produz cada um? Nós já sabemos, 4 tipos de gametas, 25% de cada. O que é que nós vamos fazer? Cruzar cada um desses gametas masculinos, cada um deles com cada um dos gametas femininos. E aí nós temos mais um tabuleiro de xadrez. E agora com 16 possibilidades. Reparem no nosso tabuleiro, o genograma. Aqui estão os gametas masculinos, aqui estão os gametas femininos. Vamos começar a juntar. Primeiro vamos juntar este aqui com todos estes aqui, na primeira linha. Opa, saíram todos juntos aqui os genótipos e os fenótipos da amarela lisa. Mas vejam, vou mostrar para vocês. Presta atenção. Azão, 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 bezão com azão, bezão. Vai dar azão, azão, bezão, bezão. Este com este, azão, azão, bezão, bezinho. Este com este, vai dar azão, azinho, bezão, bezão. Este com este vai dar azão, azinho, bezão, bezinho. Vamos pegar o segundo, azão, olha lá, azão, bezão com azão, bezinho, lá. Azão, azão, bezão, bezinho. Vamos pegar esse com este lá, azão, azinho, bezão, bezinho. Vamos pegar esse com aquele. Azão, azinho, bezão, bezão, vamos pegar esse com este, azão, azinho, bezão, bezinho, e este com este, azão, azinho, bezão, bezinho. O que nós fizemos aqui? Todos estes que aparecem aí vão determinar o aparecimento de sementes amarela lisa. Amarela lisa, 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 amarela lisa. Portanto, 9 amarela lisa. Vamos ver o segundo. Olha, agora nós pegamos este, cruzamos com aquele. Olha lá, azão, azão, bezinho, bezinho. Este com este, azão, azinho, bezinho, bezinho. E este com aquele, azão, azinho, bezinho, bezinho. Fenótipo. Amarela rugosa, amarela rugosa, amarela rugosa. 3. E agora, o que apareceu? Este com aquele, deu este, azinho, azinho, bezão, bezão. Este com aquele, deu este, azinho, azinho, bezão, bezinho. E este com aquele, deu este, azinho, azinho, bezão, bezinho. Os 3, verde lisa, verde lisa, verde lisa, verde lisa. E, finalmente, o que sobrou? Este aqui, azinho, azinho. Azinho, bezinho com azinho, bezinho, vai dar azinho, azinho, bezinho, bezinho, que vai ser verde rugosa. Então, o quadro agora está completo. Todos os genótipos e fenótipos possíveis. O que você pode reparar aí deste resultado? Quais são as proporções fenotípicas? Isto é,
por proporções quanto aos fenótipos. Numericamente, quantos de cada? O total são 16, né? 4 mais 4 mais 4 mais 4, total 16. Quantas amarelas lisa? É só contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quantas amarela rugosa? 1, 2, 3. Quantas verde lisa? 1, 2, 3. Quantas verde rugosa? 1. Portanto, as proporções fenotípicas são 9, 3, 3, 1. 9, 3, 3, 1. Isso tem que estar na ponta da língua. Resultado do cruzamento entre dois dígitos, proporções fenotípicas, 9, 3, 3, 1. 9, 16, 3, 16, 3, 16, 1, 16. Agora, olha aí, ó. Aí está o resultado. Eu falei, não, vocês viram no quadro. 9 amarela lisa, 3 amarela rugosa, 3 verde lisa e uma verde rugosa. Proporções fenotípicas, 9, 3, 3, 1. Isso aqui é chave. Agora, e as proporções genotípicas? Aí está. Azão, azão. Os genótipos possíveis da amarela lisa, ó, são esses 4 aqui, ó. Vejam lá. Azão, azão, bezão, bezão, amarela lisa. Azão, azão, bezão, bezinho. Azão, azinho, bezão, bezão, azão, azinho, bezão, bezinho. Tudo amarela lisa. Então, desse aqui tem 1, desse aqui tem 2, desse tem 2 e desse tem 4. Agora para a amarela rugosa. Amarela rugosa tem 1 desse e a amarela rugosa tem 2 desse. Ó, azão, azinho, bezinho, bezinho. Para a verde lisa, ó, verde lisa, verde lisa. Sendo azinho, azinho é verde. E lisa tem que ser bezão, bezão ou bezão, bezinho. Então, as duas possibilidades. São os 9 genótipos possíveis. 1 desse e 2 desse aqui, ó. E, finalmente, verde rugosa só pode ser azinho, azinho, bezinho. Tem 1 desse. Então, o que você está notando neste quadro? O que chama a atenção? O que pode nos chamar a atenção? Claro, se eu não mostrar para vocês, vocês não vão perceber. Mas, como a gente tem experiência, está cansado, né, de ver isso aí, é um macetinho muito interessante esse. Note só. Homozigotos para os 2 pares, não interessa a combinação. Homozigotos para os 2 pares, o que você está notando? Homozigoto para os 2 pares, homozigoto para os 2 pares, sempre 1 de cada. Notou? Aí, ó, 1 e 1. 1 em 16 de cada. Repare aqui, ó, esse tem 2, esse 2, esse 2, esse 2. Lá, ó, heterozigoto para um par, homo para outro. Hétero para um, homo para outro. Hétero para um, homo para outro. Hétero para um, homo para outro. 2 de cada. Se você conseguir gravar isso aí, vai ajudar bastante. E, finalmente, o descendente de híbrido, nós vamos encontrar 4. Azão, azinho, bezão, bezinho, 4 destes aqui. Então, neste quadro de 16, que é o total, nós vamos encontrar 9 genótipos, estes 9. Lá naquele quadro, podem olhar lá no quadro. Vocês vão encontrar 1 com este genótipo, 1 com este, 1 com este, 1 com este. Vão encontrar 2 desse tipo, 2 desse tipo, 2 desse tipo e 2 deste tipo. E vão encontrar 4 deste tipo. Tá? Este é o resultado do cruzamento entre 2 de híbrido. As proporções fenotípicas, 9, 3, 3, 1, e as proporções genotípicas que nós acabamos de ver. Concluindo, cada par de alelos segrega-se independentemente durante a meiose, na formação dos gametas. Este é o princípio básico da segunda lei de Mendel.
Mas agora nós vamos ver uma outra coisa muito interessante. Na verdade, o resultado numérico do cruzamento entre dois híbridos nada mais é do que o produto do cruzamento dos dois monohíbridos. Produto dos monohíbridos. Multiplicando os resultados de um com o outro, nós vamos encontrar o resultado que nós acabamos de ver no cruzamento dos dois híbridos, na segunda lei de Mendel. Querem ver? Então vamos aplicar a lei das probabilidades para o dihibridismo. Vamos inicialmente desmembrar o cruzamento dos dois dihíbridos, ou seja, vamos separar novamente a cor da forma. Vamos pegar o caráter cor e vamos cruzar separadamente. Vamos pegar o caráter forma e vamos cruzar separadamente, como nós fizemos na primeira lei de Mendel. Vejam só. Aí está, ó. Resultado do cruzamento entre dois monohíbridos, por isso que a primeira lei é chamada monohibridismo, né? Entre o indivíduo monohíbrido, heterozigoto, semente amarela, genótipo azão-azinho, com outro azão-azinho, igualmente, semente amarela. Cada um produz dois tipos de gametas, metade azão, metade azinho, idem, metade azão, metade azinho. Estamos cansados de saber isso aqui. E olha o resultado. As proporções genotípicas, né? Olha lá, azão do pai, azão da mãe, azão, azão. Azão do pai, azinho da mãe, azão da mãe, azinho do pai, azinho do pai, azinho da mãe. Então, genótipos, um azão, azão, dois azão, azinho, um azinho, azinho. Ou seja, 1/4, 2/4, 1/4. Proporções fenotípicas, azão, azão e azão, azinho, amarela. Então, 1 mais 2, 3 amarelas. E verde, azinho, azinho, uma verde. Proporções fenotípicas, 3/4 amarela, 1/4 verde. Certo? Então, separamos o cruzamento do azão, azinho para a cor da semente. Agora vamos ver para a forma. Igualmente, ó, monohíbridos, Bzão, Bzinho, cruzamento entre eles, né? Dois tipos de gametas cada um. Vamos juntar os gametas, Bzão masculino, Bzão feminino, Bzão, Bzão, Bzão com Bzão, Bzão com Bzinho, Bzão com Bzinho e Bzinho com Bzinho. Portanto, 1/4 Bzão, Bzão, 2/4 Bzão, Bzinho, 1/4 Bzinho, Bzinho. E essas são as proporções genotípicas, igual o que aconteceu aqui, ó, só que aqui foi para a cor, aqui para a forma. E proporções fenotípicas, igualmente, 3, 1 mais 2, 3, entre 4 lisas e uma rugosa. Então, proporções genotípicas, 1/2 para 1, fenotípicas 3/1. 1/4, 2/4, 1/4 e 3/4 lisa, 1/4 rugosa. Então, nós aqui separamos os dois pares, como nós fizemos na primeira lei de Mendel. Na segunda lei, nós juntamos, fizemos esse cruzamento aqui, pegamos azão, azinho daqui e pegamos o Bzão, Bzinho daqui, juntamos num genótipo. Pegamos azão, azinho daqui com o Bzão, Bzinho dali, juntamos num genótipo. E o resultado foi aquilo que nós vimos lá no dihibridismo. Agora nós separamos. Porém, se nós pegarmos estes dois resultados aqui separadamente e multiplicarmos o seu resultado, nós vamos encontrar o mesmo resultado que nós vimos no cruzamento dos dois juntos. É o produto desses dois separados. Querem ver? Olha lá. Para sabermos qual a probabilidade de surgirem descendentes azão, azinho, Bzinho, Bzinho, do cruzamento entre dois dihíbridos, multiplicamos as duas probabilidades independentemente quanto ao genótipo. Olha aí, ó. Aí está. O resultado do cruzamento da cor, né? Separamos azão, azinho com azão, azinho, o resultado está aqui, ó.
Então, quantos descendentes serão azão, azinho? 2/4, ó. Pegamos o bezão, bezinho daqui com o bezão, bezinho daqui, separamos, qual o resultado? Foi esse aqui. Quantos descendentes serão bezinho, bezinho? 1/4. Agora nós vamos juntar 2/4 daqui com 1/4 daqui. E aí nós vamos ter o resultado do cruzamento dos dois juntos, ó. 2/4 azão, azinho, que é o que nós estamos pedindo, vezes 1/4 do bezinho, bezinho, que é isso aqui, o resultado final, 2/16. Não é? Isto aqui facilita sobremaneira, porque se você tem o resultado da primeira lei na cabeça, quando ocorre o cruzamento de dois indivíduos, de híbridos, ou mesmo qualquer outro cruzamento envolvendo duas características simultaneamente, você simplesmente separa as duas características e multiplica os resultados. Aí você vai obter diretamente o resultado. Bom, vamos ver o segundo exemplo. Agora vamos ver quanto aos fenótipos. Olha. Para sabermos qual a probabilidade de surgir descendentes amarela, lisa, do mesmo cruzamento, multiplicamos as duas probabilidades independentes quanto aos fenótipos. Olha aí, ó. Nós cruzamos azão, azinho com azão, azinho, amarela, né? Aí o resultado foi esse, ó. 3/4 amarelo, 1/4 verde. Bezão, bezinho com bezão, bezinho. Resultado, 3/4 lisa, 1/4 rugosa. O que nós queremos juntando os dois? Amarela, lisa. Quantos amarela? 3/4. Quanto lisa? 3/4. Total, multiplica os dois. 3/4 daqui, 3/4 daqui, quando nós juntamos os dois pares. Na segunda lei de Mendel. Aí nós vamos ter o resultado final, ó. 3/4 amarela, 3/4 lisa, a amarela lisa junto, 9/16. Proporções fenotípicas. Então, muito complicado, difícil? Evidentemente que não. É lógico que você tem que fazer exercícios, tem que treinar para você fixar melhor. Mas você aprendeu uma maneira muito prática de chegar a um resultado quando você cruza duas ou mais características diferentes. Se você separar as duas e você sabe como fazer, separando, porque você aprendeu o mecanismo da primeira lei de Mendel, e aí é só multiplicar os resultados, você chega no resultado final sem precisar fazer quadro, sem nada. Não é? E isso que nós vimos hoje aqui, pegamos como exemplo características das ervilhas, isso é, na verdade, um modelo. Isso se aplica para todos os casos de hibridismo, de características, não só nas ervilhas, como nós vimos, mas em outras plantas, em animais e também na espécie humana. Porque nós temos N características que são determinadas também por um gene com 2 alelos, dominante e recessivo, né? E na primeira lei nós estudamos uma separada da outra, e agora, na segunda lei, nós podemos estudar 2 a 2 de cada vez. E o resultado que nós vamos encontrar vai ser exatamente esse que nós acabamos de ver neste cruzamento das ervilhas que serviu de modelo. Então, encerramos a nossa aula de hoje. Agradeço a atenção e espero que vocês tenham um bom proveito. Tchau!